Você gosta de fantasia? Né? Aqui na minha cidade, quando você pede na lanchonete um copo com gelo e limão, o nome é fantasia. Não é dessa fantasia que eu tô falando, não. Eu quero saber se você gosta de literatura fantástica, de fantasmas, mortos, coisas do gênero. Você gosta? Você sabia que tem um brasileiro que escreveu só 33 contos e os contos dele são de fantasia? Pois é, esse cara só escreveu 33 contos porque ele era tão perfeccionista que ele não dava conta de fazer os contos dele renderem. Ele ficava voltando para corrigir, voltando para corrigir. Legal, né? A história é boa. Ó, e hoje nós vamos analisar uma questão que tem um texto desse rapaz. Chega na vibe. Então hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 32 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é 26, na prova branca 34, na prova rosa 29 e tá na tela para você a questão. Uma coisa ninguém discute. Se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo porque os meus companheiros fogem de mim, tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos, chocados, e não conseguem articular uma palavra. Em verdade, morri, o que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte. Ir ao encontro de é concordar. É que a gente tem uma confusão com essa expressão, né? Vai ao encontro de. Ir ao encontro de é concordar. Então, que vem ao encontro da versão. Ir ou vir, né? Vir ao encontro de ou ir ao encontro de é concordar. Agora, ir de encontro a ou vir de encontro a é discordar. Então, em verdade, morri, o que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte. O que concorda, o que assina embaixo, ratifica a versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia, e devo dizer, com mais agrado que anteriormente. Rubião, nosso querido Rubião, o pirotécnico Zacarias, Murilo Rubião, maravilhoso, né? O pirotécnico Zacarias, São Paulo, Ática, 1974. Eu esqueci o nome do Murilo. Oh, cabecinha. Então, Murilo Rubião. Cara fera. Ó, o que esse texto tá pedindo pra gente? Presta atenção porque é capcioso, ó. Murilo Rubião é um expoente da narrativa fantástica na literatura brasileira. Ou seja, o cara é um nome, uma sumidade na narrativa fantástica. Beleza. No fragmento, nesse pedacinho aí, a singularidade, a coisa específica, a coisa única, no modo como o autor explora o absurdo, manifesta-se no quê? Então ele está explorando o absurdo, que é o quê? Uma pessoa morta narrando um texto, contando uma história, e ainda com muito bom humor. E com que singularidade esse modo de explorar o absurdo se manifesta? A singularidade disso se manifesta em quê? Letra A. Expressão direta e natural de uma situação insólita. Insólita é anormal, impossível de acontecer, alguma coisa assim. Isso aí é a singularidade como o autor explora o absurdo? Sim. Se você voltar e ler no texto, você percebe que sim, você tem que fazer um esforço para perceber que o cara realmente está morto. Porque ele começa, é a mesma pessoa narrando o texto, né, o morto. Só que lá no começo ele dá uma narrada e ele bota o nome dele mesmo em terceira pessoa. Tipo o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos faz ou não faz? É tipo isso. Ele bota o nome dele mesmo em terceira pessoa. Ele se refere a si mesmo em terceira pessoa. Uma coisa ninguém discute. Se o Zacarias morreu, o seu corpo não foi encontrado. Uma coisa ninguém discute. Se eu morri, o corpo não foi encontrado. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu, mas eu estou impedido de fazer porque os meus companheiros fogem de mim quando me veem. E quando eu pego eles de surpresa, eles ficam chocados, não conseguem falar nada. Na verdade, eu morri, o que reafirma a versão das pessoas que creem que eu morri.
Mas, por outro lado, eu não tô morto, porque eu faço tudo que eu fazia antes. E agora eu ainda faço até mais feliz. Olha a naturalidade para falar que tá morto. Vê se tem lógica. Então, isso aí é uma forma muito singular do autor explorar o absurdo. É absurdo, mas está retratado de uma forma tão natural que você para e pensa, mas ele tá morto mesmo? E tá. Então, a letra A está correta. Realmente existe uma singularidade nisso. Isso é uma coisa que não é comum as pessoas fazerem quando vão tratar de alguém que está morto. Não é comum colocar assim de forma direta e natural uma situação tão absurda dessa. Certo? E aí ele está usando essa singularidade toda para explorar o absurdo. Maravilha. Letra B. Relato denso e introspectivo sobre a experiência da morte. Denso é aquele relato profundo, bem detalhado, bem trabalhado. Tá denso. Não tem os sentimentos dele assim, bem esmiuçados lá no fundo da alma, não. É um relato até muito simples, é muito corriqueiro. E introspectivo é quando está carregado de emoção, de sentimento, quando explora o interior da pessoa. Tem isso também? Não. Ele só fala, olha, as pessoas acham que eu tô morto, eu que posso falar, mas ninguém quer me ouvir, porque todo mundo morre de susto quando eu chego perto. Eu concordo que eu tô morto, mas eu continuo fazendo tudo. Não tem uma exploração dos sentimentos dele, da psique humana, como diriam, né? Não tem isso. Então não tem um relato denso e introspectivo, pior ainda, sobre a experiência da morte. Até tem outro momento na obra que ele conta como que ele morreu. Inclusive, eu nem posso deixar esse texto em PDF porque ele não está ainda em domínio público. Mas segredo nosso, não conta para ninguém não. Eu vou deixar o PDF aí na descrição, tá? Ó, não conta, segredo nosso. Eu não podia deixar. Então, relato denso e introspectivo sobre a experiência da morte não tem. Ele até tem um outro momento no livro que ele relata como que foi que ele morreu e tudo mais com mais detalhes, mas nesse trechinho aí não tem isso não. Letra C. Efeito paradoxal da irregularidade na organização temporal. Agora, esse efeito paradoxal, o que seria? Um exemplo. Se eu falar assim, eu casei em 1991 e vou nascer em 2023. Tem condição? Não. É absurdo? É. E esse absurdo ele cria um paradoxo. Ele ainda tem um paradoxo. Porque, tipo, como que uma pessoa casou em 91, mas não nasceu ainda? Parece Dark, né? Série da Netflix, que fica aquela loucura no tempo. Como que pode a pessoa que casou em 91, mas vai nascer só daqui a um ano? Tipo, eu não sei quando você está assistindo essa aula, eu tô gravando em 22, então vai nascer só em 2023. Não faz sentido e é um paradoxo, porque as duas coisas não conseguem coexistir na realidade. Então, numa fantasia, primeiro, que isso não tem nada de singular, né? Se você tiver um paradoxo, uma coisa assim, não tem. Suponhamos que fosse uma viagem no tempo, sei lá o que aconteceu, que a pessoa nasceu em 2023, viveu até 2043, viajou no tempo para 91 e casou lá. Isso aí, numa narrativa fantástica, não é absurdo nenhum, não é singular nenhum, né? É um absurdo, mas não tem nada de singular nisso aí. É até muito comum. Agora, o efeito paradoxal na irregularidade da organização temporal, e quando você coloca a expressão organização temporal, nem me remete só, assim, como professor de português, nem me remete só a essa questão dos fatos no tempo, né? Aconteceu uma coisa antes, para depois vir a acontecer uma coisa que deveria acontecer antes. Calma. O exemplo que eu dei de casar, acontecer da pessoa casar antes de nascer. Nem é só isso. Quando fala da organização temporal, remete pra gente os verbos que estão usados no texto caracterizando o tempo.
E a gente não tem nenhum problema nesses verbos que vão tornar o texto um paradoxo. Então, a letra C está errada. Lembrando que o paradoxo são duas coisas que se anulam mutuamente. Uma coisa impede a outra de acontecer. Ou a pessoa nasceu em 2023 ou ela casou em 91, entendeu? Então isso aí é um paradoxo. A gente tem aula sobre paradoxo aqui. Clica no card para você assistir que a aula tá bem legal. Bom, letra D de dado. Eu espero que a letra C tenha ficado clara. Se não tiver ficado clara, coloque nos comentários assim, professor, o senhor falou que a letra C, que se a letra C não ficasse clara, eu podia colocar nos comentários, eu não entendi, e aí você coloca nos comentários. Porque o canal está tomando uma proporção maior, eu não estou tendo tempo de responder todos os comentários. Então coloca assim para eu poder lembrar que eu tenho que explicar melhor. Mas eu acho que deu para entender sim, que não tem nada paradoxal nesse texto. Ainda se falasse, né, que ele morreu e sei lá, deixa eu ver. Eu acho que nem teria como mudar esse texto para falar melhor. Ou você poderia pensar que o paradoxo é a pessoa morrer e continuar narrando, mas a organização temporal não tem muito a ver com isso. Ó, uma coisa ninguém discute, está no presente. Se Zacarias morreu, seu corpo não foi enterrado. Está no passado, beleza, porque ele está fazendo referência ao que aconteceu. A única pessoa que poderia sou eu, porém estou impedido. Não, está tudo muito bem construído, o tempo no texto está sendo muito bem trabalhado, então não tem esse problema aí não de efeito paradoxal da irregularidade da organização temporal. A pessoa que escreveu isso aqui também, puxa vida, hein? Efeito paradoxal da irregularidade na organização temporal. Parabéns. Letra D. Discrepância, diferença entre a falta de emotividade e o evento angustiante. Agora, a gente poderia falar que tem uma diferença, que tem uma discrepância, né? Você nota que, tipo assim, que as coisas não ornam. A falta de emotividade e o evento angustiante. Ou seja, existe uma angústia, mas ao mesmo tempo existe uma falta de emotividade. Você pensa assim, realmente, né? Tem uma... A gente olha para as duas coisas e fala assim, não tá casando isso aqui. Ao mesmo tempo que fala de uma angústia, cadê a angústia? Ó, meus companheiros fogem de mim. Tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos, não conseguem articular uma palavra. E aí o resto do texto, ele não tem tanta emotividade assim. Só que essa discrepância, essa discordância, ela é só um distrator. Ela é para distrair você. Sabe por quê? Porque se eu fosse falar que está discordando, as duas coisas tinham que pertencer à mesma pessoa. Exemplo. A falta de emotividade no texto é de quem? Do morto. Não tem a emotividade do morto hora nenhuma. Agora, o evento angustiante está angustiante para quem? Para as pessoas que veem ele. Em outras partes até tem um pouco de angústia dele sim, mas nesse trecho, porque aqui fala no fragmento, então a gente não pode pegar nada que está fora. No fragmento, a discrepância, no fragmento, a singularidade do modo como o autor explora o absurdo. Então, essa discrepância que existe... a gente não tem nesse fragmento um evento angustiante atingindo o morto. Não tem uma angústia do morto. Então não tem uma relação entre a falta de emotividade e o evento angustiante, ou a falta de emotividade e a angústia estarem ligadas à mesma pessoa. Não. O evento é angustiante para as pessoas que veem ele, dá de cara com ele e morre de susto. Agora, a falta de emotividade é dele. Não são duas coisas da mesma pessoa. Não tem como eu comparar. Eu sou uma pessoa careca. Aí você que está me assistindo tem bastante cabelo. Não tem como eu falar, nossa, mas que discrepância entre mim e você. Porque cada um é cada um. Até tem uma característica diferente entre um e outro. Mas uma discordância, uma discrepância... Como se careca só tivesse que andar com careca e cabeludo só com cabeludo. Mas foi só um exemplo.
E passando para a letra E. A alternância entre os pontos de vista do narrador e do personagem. Isso aí não tem. Por quê? Porque o narrador é o personagem, é em primeira pessoa, ele é o protagonista. O momento em que aparece a terceira pessoa, ele está fazendo referência a si mesmo. Ó, uma coisa ninguém discute. É como se eu falasse assim, uma coisa você não pode falar, que o Samuel não analisa as questões direito. Eu tô me referindo a mim mesmo na terceira pessoa, mas o texto não deixa de ser narrado em primeira pessoa por mim. Então o texto aí está sendo narrado em primeira pessoa pelo nosso narrador personagem. As coisas acontecem com ele mesmo. Então a letra E está incorreta. Sobrou pra gente a letra A. É uma questão difícil, sim. Eu sei que o pessoal vai comentar assim, mas professor, questão difícil. Essa, não sei, eu acho que é a tal. O que mais chama a atenção de tudo isso que a gente viu nas alternativas, o que mais torna única a forma de narrar é tratar da morte de uma forma tão banal. É o mais simples, é o mais diferente. Então, a singularidade está no modo como o autor explora o absurdo. A singularidade no modo como o autor explora o absurdo está na expressão direta, natural de uma situação impossível ou insólita, né? Anormal, digamos assim. Porque na fantasia tudo é possível, nada é impossível num texto de fantasia. Agora, o que não é fantasia aqui é este canal maravilhoso. E por isso você precisa se inscrever. Se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui, já clica no botão vermelho que tem aí embaixo, se inscreve para você não perder mais nenhum vídeo. Todo dia sai vídeo novo por aqui, ok? E ó, bora fechar. Opa, bora fechar. Apertei os botões errados aqui, mas fechamos. É isso. Card para você assistir todas as correções do Enem 2021 segunda aplicação. Clica no card aí que tem coisa boa demais. E é isso. Um beijo para você. A gente volta todo dia. Fui!